Há lugares que são mais do que simples pontos num mapa. E no coração de Portugal existe um desses lugares. Um sítio que não é apenas um baú de memórias, mas um monumento vivo, onde a história foi escrita, apagada e reescrita, uma e outra vez. Esta é a incrível história de Tomar. Talvez a melhor forma de olhar para Tomar seja imaginá-la como um palimpsesto. O que é isso? É um manuscrito antigo, sabem? Onde se escrevia por cima do que já lá estava, mas o texto anterior nunca desaparecia por completo. E é exatamente isso que vemos nas pedras de Tomar. Vemos as camadas, as cicatrizes da história de uma nação inteira. E isto leva-nos à grande pergunta, não é? Como é que um único lugar, um só sítio, se conseguiu transformar tanto, passando de coração de uma cruzada medieval a motor de um império global? E mais fascinante ainda, como é que manteve um fio condutor, um propósito, ao longo de 700 anos? É isso que vamos tentar perceber. Ora bem, para desvendar este mistério, temos de fazer uma viagem no tempo. Temos de recuar até aos seus fundadores, os enigmáticos e sempre fascinantes Cavaleiros Templários. Vamos a isso. A chave para perceber os Templários e, por consequência, Tomar, está toda aqui, neste conceito de monge guerreiro. Pensem nisto. Não eram só soldados, nem eram só monges. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. Uma força militar de elite, temível, mas que era guiada por uma fé, por uma ideologia que era absolutamente inabalável. E o mais incrível é que esta dualidade não ficou só na teoria, está gravada na pedra, na própria arquitetura do Convento de Cristo. De um lado temos o castelo, o corpo, a força militar, a proteção do mundo físico, e lá dentro, no coração de tudo, está a charola, a alma, o centro espiritual, a promessa da salvação. No fundo, a ideia era simples, a força existia para proteger a fé. E não pensem que a chegada deles a Portugal foi um mero acaso. Nada disso. Os Templários foram, na verdade, parceiros na fundação do reino. Em 1160, um mestre chamado Gualdim Pais, um veterano das cruzadas na Terra Santa, começou a erguer Tomar. E ele usou as técnicas militares mais avançadas da sua época. E o resultado? Bem, o resultado viu-se em 1190, quando a fortaleza aguentou um cerco terrível e, com isso, salvou o jovem reino de Portugal. E mesmo no centro dessa fortaleza militar, encontramos a sua joia espiritual, a charola. Aquela forma poligonal não é um pormenor arquitetónico qualquer, não é um capricho. É uma cópia, uma recriação deliberada da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Para aqueles cavaleiros, era como ter um pedaço da Terra Santa ali, um lembrete constante da sua missão, da razão pela qual existiam. Mas, como tantas vezes acontece na história, tudo estava prestes a mudar. No início do século XIV, uma autêntica tempestade varreu a Europa e ameaçou apagar os Templários do mapa para sempre. Foi, sem dúvida, um ponto de viragem dramático. O ano-chave foi 1307. De um dia para o outro, numa operação perfeitamente coordenada, todos os Templários, em França, foram presos. A ordem veio do rei Filipe o Belo, um monarca que, convenhamos, estava cheio de dívidas e olhava com muita cobiça para a enorme riqueza da ordem. O que se seguiu foi uma farsa judicial, um processo completamente manipulado. Sob tortura, claro, os cavaleiros acabaram por confessar tudo e mais alguma coisa. Acusações fabricadas de heresia, de renegarem Cristo, até de adorarem um ídolo misterioso chamado Baphomet. O escândalo foi, claro, monumental. Mas, enquanto as fogueiras ardiam em França, aqui em Portugal a história foi radicalmente diferente. Em 1312, o Papa extinguiu oficialmente a Ordem dos Templários em toda a Europa. Só que, em Portugal, o rei Dom Dinis não só se recusou a perseguir os cavaleiros, como, em 1319, fez algo absolutamente extraordinário. Criou uma nova ordem. Foi uma jogada de mestre, uma verdadeira afirmação de soberania. Dom Dinis percebeu perfeitamente que entregar toda aquela riqueza e poder a uma ordem rival, controlada de fora, seria uma perda enorme para o reino. Então, o que é que ele fez? Basicamente, nacionalizou o poder templário. E assim nasceu a Ordem de Cristo. A Fênix, de facto, tinha renascido das cinzas. E esta nova Ordem de Cristo foi muito mais do que um simples ato de sobrevivência. Foi o motor, o catalisador que pegou naquela energia de cruzada, que antes estava focada em terra, e a reorientou para os oceanos. O momento decisivo chega em 1420. É quando o infante Dom Henrique, o navegador, essa figura-chave imbuída do espírito de cruzada, se torna governador da Ordem de Cristo.
e ele vai transformá-la, por completo, num instrumento ao serviço da coroa. A forma como o infante Dom Henrique usou a ordem foi, de facto, genial. Ele pegou nos seus vastos rendimentos e, em vez de os gastar a manter castelos, canalizou tudo para financiar um projeto ambicioso e sistemático de exploração marítima. Aquela antiga mentalidade de cruzada, herdada dos Templários, tornou-se, no fundo, o ADN, a ideologia por trás da expansão portuguesa. E o símbolo de tudo isto? Aquela cruz vermelha, a cruz pátia que a Ordem de Cristo herdou dos Templários, tornou-se o emblema desta nova epopeia. Pintada nas velas das caravelas, esta cruz navegou por mares nunca antes navegados e transformou-se num dos símbolos mais reconhecidos em todo o mundo. Se há um sítio onde esta nova era está celebrada em pedra, é na famosa janela do capítulo em Tomar. É um autêntico manifesto. A decoração é uma fusão incrível de elementos do mar, cordas, corais, algas, com símbolos da navegação, como a esfera armilar. E claro, a coroar tudo, a cruz de Cristo. É a proclamação da aliança perfeita entre a fé e a ciência que moveu o Império. Mas o legado dos Templários vai muito para além da história oficial, muito para além da pedra dos monumentos. A sua natureza secreta, o seu fim tão súbito e violento, tudo isso criou um vazio, um vácuo que a lenda, como sempre, se apressou a preencher. E que lendas são essas? Bem, a mais famosa é, claro, a do tesouro perdido dos Templários. Um tesouro que muitos acreditam não ser de ouro, mas sim algo muito mais valioso, um corpo de conhecimento secreto, esotérico. A isto juntam-se as histórias de túneis secretos por baixo da cidade, da adoração de ídolos, mitos, claro, sem provas concretas, mas que alimentam, e de que maneira, a mística de Tomar. E assim, no final desta nossa viagem pela história de Tomar, ficamos com esta reflexão. Onde é que reside a verdadeira grandeza de Tomar? Talvez resida precisamente nesta incrível continuidade, nesta linha que liga a espada do cruzado medieval à cruz nas velas do navegador. A herança de Tomar, gravada na pedra, mas também na memória, não é só sobre aquilo que a história nos conta, é também, sobretudo, aquilo que a lenda ainda nos deixa sonhar.